Boa noite, gente. A gente vai colocar umas imagens aqui para ir acompanhando o que a gente vai falar. Bom. Então, o nosso tema da noite de hoje é mortes prematuras. O que já é por si só um negócio complicado, porque quando que uma morte é prematura? Se você é um pai ou uma mãe que tem 80 anos e o seu filho que tem 60 morre, é uma morte prematura. Mas para o filho daquele que tinha os 60 anos, não é. Talvez não seja. Se for uma criança pequena, por exemplo. Não, o pai já estava velho, a mãe já estava velha. Então, é um negócio complicado. Por quê? Porque a gente associa a ideia de morte prematura à idade física, não à idade do espírito, até porque a gente não teria condição nem de entender isso. Mas fica difícil, porque a gente acaba se revoltando com essas condições, o que a gente acha morte prematura. Então, acaba sendo uma definição muito pessoal, mas de uma forma geral, nós decidimos chamar algo de morte prematura dependendo do tamanho do nosso sofrimento. Quanto mais você espera que a pessoa desencarne, ou porque está se aproximando de uma doença, ou porque a pessoa já vem doente há muito tempo e tal, menos o impacto menos o sofrimento porque de alguma forma você já está diluindo o sofrimento através do tempo. Mas quando é uma coisa de repente, um acidente, o sofrimento é muito maior. Então a gente chama isso de morte prematura. E tem duas ideias gerais sobre o que a gente chama de morte prematura. Uma que é a morte acidental, né? E outra que é a intencional. Então a morte acidental é realmente um acidente de carro, um acidente de avião, você estava andando na rua, caiu um negócio na sua cabeça, né? Algo que a gente não tem controle nenhum. Então são acidentes literalmente no sentido da palavra. Mas existem outras coisas que a gente vai falar no final, né? Aborto espontâneo, por exemplo, é uma coisa que vocês não exatamente planejou, aconteceu. Então claro que tem um grau de sofrimento ali, né? Para todos os envolvidos. Mas nós temos outras histórias, tipo bala perdida, né? Tem algo que eu chamo de morte virtual, que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe lá no final. Mas as mortes intencionais, né, são aquelas que são provocadas pelas pessoas, né? Então é um aborto provocado, é um suicídio, a pessoa bebeu tudo, entrou nas drogas até o final, até a última gota de sangue. Isso são coisas provocadas, né? Então a nossa ênfase aqui não são os intencionais. Até porque isso não é prematuro, você está vendo o que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer. Então a gente está focado hoje aqui, no que é acidente, quando a gente, entre aspas, é pego de surpresa. Essa é a ideia de hoje. Bom, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Provas significa que, dentro do contexto, né, da morte prematura, significa que, para que eu atinja a perfeição, eu tenho que passar por todas as provas possíveis e imagináveis. Eu tenho que ter experimentado de tudo absolutamente que existe para chegar na perfeição. Obviamente isso leva muito tempo, são várias encarnações. Mas, por exemplo, eu tenho que ter perdido um ente querido prematuramente, segundo o meu conceito de prematura, é pessoal o conceito. Eu tenho que ter passado por isso. Eu tenho que, talvez, eu ter desencarnado prematuramente numa vida passada. Eu tenho que ter passado por todas essas situações. Então, mais cedo ou mais tarde, elas vão ocorrer, porque elas não vão ocorrer em mundos felizes. Isso não vai acontecer em mundos que são superiores ao nosso, vai acontecer aqui. Então, invariavelmente, antes da gente sair daqui para mundos mais avançados, a gente vai passar por isso aqui. A gente vai ser surpreendido com isso aqui. Se já fomos, não encaramos morte com essa coisa tão negativa. Se já aprendemos a lição. Se não aprendemos a lição, morte prematura ainda é um problema muito grave para a gente. Tem um peso muito grande. E expiação significa que eu tenho que me ressarcir de tudo aquilo que eu fiz de errado.
Então, nesse lugar aqui, nesse planeta, nós passamos por ambas as condições. Nós temos provas e, ao mesmo tempo, expiações. Os dois juntos, não é eu vim só para provas agora, depois eu vim só para expiação, não. Está tudo embaralhado, tudo junto. Então, eu vou ter que me ressarcir de algo que eu fiz no passado. Existem várias formas de ressarcimento. Uma delas são as mortes prematuras. Bom, então se a gente pensar em morte prematura, eu dei um exemplo de alguém que tem 80 anos e o filho de 60 morre, mas normalmente a gente associa a morte prematura a crianças. É uma associação porque é baseado na idade, né? Então, vamos entender, para efeito aqui do nosso estudo, vamos considerar que você tem um casal, e ali os pais, e a criança morre. Por alguma razão, não chegamos ainda o porquê. Bom, qual é, do ponto de vista dos pais, o que o Espiritismo nos diz? O que ele nos ensina? Para onde ele leva a nossa reflexão? Então, tem várias coisas aí. Então, houve uma perda por morte prematura, no conceito dos pais. A criança que tem, não sei, 4 anos, não deveria ter morrido com 4 anos, deveria ter morrido com 85, 90. Né? Então, houve essa surpresa que a gente falou. Né? Por quê? Daí que entra a reflexão espírita. Por que os pais estão perguntando isso? Né? Então, olha só, a gente coloca aqui. Uma das coisas pela qual isso acontece é para que os pais estabeleçam uma conexão mais próxima com o mundo espiritual. Porque quando isso acontece, os pais ficam transtornados, desnorteados, mas vão pensar, vão refletir no assunto por muito tempo. Né? Os pais, digamos ali, têm 30 anos de idade. Esses pais continuam a vida, vão chegar nos 90 e ainda estão pensando e lembrando daquele dia. Então tem uma reflexão muito grande, muito poderosa em torno disso, cujo objetivo pode ser, cada caso é um caso, mas pode ser isso aqui, ó. Esses pais, ou um deles, né, precisava de uma conexão espiritual mais forte, precisava de reflexão espiritual, sair um pouco da matéria. E toda vez que volta o pensamento, naquele dia meu filho morreu, minha filha morreu, você está estabelecendo uma conexão que não é material, porque o filho ou a filha não está mais fisicamente presente. Então isso você é levado à reflexão, forçadamente, mas forçadamente para os nossos padrões, né? Lá em cima está tudo certinho, não tem nada errado. Então essa é uma das razões pelas quais isso pode acontecer, da visão dos pais. Não estamos falando do espírito que desencarnou, da criança, por exemplo. Outra ideia, quando isso acontece, enquanto não houver aceitação, né, que está associada aí com humildade, né, a gente colocou aqui resignação, então enquanto não houver isso, a pessoa está sofrendo, e o sofrimento só vai parar quando ela conseguir aprender o que aconteceu. Então vai ter que se associar a algum tipo de conhecimento, vai ter que começar a perguntar, isso é parte da reflexão, começar a perguntar, começar a conversar com outras pessoas, entrar em grupos de pais que tiveram o mesmo problema, né, para você ir digerindo o assunto, por assim dizer. Mas enquanto não houver aceitação, a lição não está aprendida. Isso vai acontecer de novo, alguma hora, numa encarnação mais para frente. Outra ideia aqui para os pais é esse aprendizado que tem que acontecer, mas tem que ser entendido que isso está relacionado com atitudes equivocadas do passado. Alguma coisa foi feita equivocadamente no passado e isso aqui é uma oportunidade para superar aquilo que foi feito. Isso é difícil de entender para quem não é espírita, é muito difícil. Mas a gente vê muito disso. Alguém perde um filho, principalmente quando é criança, pequena. Não se satisfaz com o sistema de crença que está e vem para cá. É muito comum isso. Por que ele vem para cá? Porque um passarinho falou que aquele pessoal lá, daquele centro, são diferentes, são tão esquisitos, eles não consideram isso como um problema. Peraí, deixa eu ver o que esse pessoal fala. Deixa eu ver o que esse pessoal estuda, discute. Então, muita
muitas das pessoas que vêm para o Espiritismo, quando a gente fala vem pela dor, essa é uma das dores que mais traz gente para o Espiritismo. O quê? Estão em busca de conhecimento, de aceitação. Não dá para a gente aceitar o que a gente não entende. O Espiritismo explica as coisas. Num outro sistema de crença que não explica, você não vai aceitar. Você está sempre revoltado, uma hora você cansa de ficar revoltado e vem procurar outra solução, outro caminho, né? Outro canal de compreensão. Outra ideia aqui. A gente pode considerar que isso, para um planeta de provas e expiações, é um mal necessário. Porque se nunca acontecer, eu vou ficar, entre aspas, aí, devendo essa prova. E eu não posso ser perfeito, eu não posso caminhar em direção à perfeição, eu não posso ir para um mundo superior, enquanto eu não passar por isso, porque isso não vai acontecer em mundos superiores. Eu vou ter que ter passado por isso aqui. Então, é a ideia do mal necessário. Ninguém gosta, é ruim, mas precisa acontecer. Tem hora que a nossa vida está ruim, as coisas não estão boas e tal, você fala, cheguei no fundo do poço. Ali tem essa ideia de mal necessário. Pior não vai ficar, então, pronto, vamos tocar a bola para frente diferente. Então, os pais que passam por isso e compreendem que aquilo ali é um mal necessário, daquele ponto de compreensão para frente, eles não sofrem tanto mais. Não é que esqueceu, não é que não se importa, mas acaba aquele sofrimento de abater a pessoa, da pessoa não conseguir mais andar para frente, não conseguir trabalhar, não conseguir ter uma vida social. Né? É entender que aquilo é um mal necessário. E o que é o mal necessário? É isso aqui. É expurgo de alguma coisa que tem que ser, né, pela qual a gente tem que passar, e normalmente traz dor e sofrimento. Todo mundo que perde um filho, principalmente pequeno, é um sofrimento muito grande. É uma dor muito grande. Mas é um expurgo. E depois que isso passar, se eu entender a lição, se eu me resignar, se eu, né, a gente coloca ali, se eu aceitar com resignação e tudo, eu não preciso passar mais por isso. É menos uma das coisas que eu tenho, é menos uma coisa no meu checklist que me faz passar para o mundo superior. Enquanto eu não conseguir passar isso aqui, eu não vou para o mundo superior. Né? E isso acontece porque é como se você estivesse empurrando a pessoa, é a história do mal necessário, como se você estivesse empurrando a pessoa em direção à aquisição de valores morais diferentes, novos. Um entendimento diferenciado em relação aos fatos da vida, esse é um deles. Então existem vários fatos da vida que são muito difíceis, muito complicados, a gente se desajeita todo, por assim dizer. Esse é um deles. Mas é esse tropeção que a gente leva e a gente vai, né? O que acontece com tropeção? Assim que você tropeça, até você se reajeitar, você andou mais rápido ali, muito mais rápido. Você deu um monte de passo muito mais rápido e depois você se ajeita de novo. É mais ou menos isso aqui, essa ideia. Então, isso são coisas que podem estar por trás, novamente, cada caso é um caso, mas podem estar por trás dessas mortes prematuras, da visão dos pais. Bom, e da visão daquele que desencarnou, da criança que desencarnou, por exemplo. Para ele, não tem morte prematura. Ele não vê dessa forma, ele vê que morreu, né? Para ele não vai exatamente considerar a morte prematura e tal, porque depois que ele morreu, ele não ficou para pensar, os pais ficam para pensar racionalmente como pessoas físicas em morte prematura. Quem desencarnou, não tem mais a presença física deles para analisar aqui. Agora é espírito, lá em cima. Então a visão do espírito já é diferenciada por si só. Quais são algumas possibilidades, ou algumas ideias por trás disso, da visão do espírito da criança, por exemplo, que desencarnou? Uma está aqui. Entender a vida, ressignificação da vida. Que a vida tem um lado material e um lado espiritual, mas não quer dizer que o lado material você fique 90 anos vivo e 10 minutos desencarnado e volta. Não, a sua vida espiritual pode ser muito mais longa, né, na erraticidade do que uma vida encarnada. Você pode ficar encarnado muito pouco tempo. E ainda assim existe aprendizado ali.
Então, existe a ideia desse espírito, dessa criança que desencarnou, de que aquilo aconteça para que ele ressignifique a vida. Vida como um todo, não vida física, né? Vida como no conceito espírita, não no conceito científico. A vida no conceito espírita inclui a vida física e a erraticidade. Infelizmente as palavras são as mesmas, então confunde, aí tem que explicar, tem que ficar falando um monte de palavra para dizer, né? Por isso que a gente fala encarnação e desencarnação, que é mais fácil. Outra ideia por trás aqui, pode ser que esse espírito passou por isso porque ele nada mais era do que um instrumento utilizado pela espiritualidade para que os pais, que a gente acabou de falar agora, tivessem que passar pela provação e ou expiação que eles passaram. Olha só, voltando aqui nos pais, para os pais passarem pela prova, por exemplo, de perder um filho pequeno, tem que ter 3 pessoas envolvidas, o pai, a mãe e o filho pequeno. Quem que é o filho pequeno que vai se voluntariar para fazer isso? Alguém tem que fazer esse trabalho. Então aqui, né, pode ser que essas crianças sejam esses voluntários, numa missão nobre, de ajudar aos pais, algo que foi combinado antes das encarnações dos 3, por exemplo. Vocês vão lá, depois eu vou e tal, pronto. Tudo combinandinho, tudo bonitinho, antes dos 3 encarnarem. Então existe algo planejado, existe, não é a ideia do acidente. Acidente é da nossa visão aqui, pobre, né? de pessoa física. Mas pode ser algo muito maior, pode ser um espírito extremamente elevado, que está fazendo um trabalho de caridade, né? Se colocando a essa disposição. Pode ser uma outra coisa, que a gente chama de recomposição do perispírito. O que é isso? Digamos que numa certa encarnação, um espírito foi tão mal, que tudo que esse espírito pensava era fazer o mal. Não se preocupava em higiene pessoal, em alimentação, né? Só se preocupava em fazer o mal para uma pessoa, para um grupo de pessoas. A vida daquele espírito foi integralmente dirigida, por opção dele, para fazer o mal. Então a pessoa vai. Então a pessoa começa a ter aquela ideia física de, por exemplo, assassinar alguém. E esse assassinato é planejado na mente dessa pessoa como, por exemplo, ser um grande lutador de espada para enfiar a espada nos outros, por exemplo. Então o que acontece? Essa pessoa nessa encarnação precisa aprender a lutar a espada. E bem. Então ele vai ter que aprender a lutar a espada. Como é que aprende? É um movimento. Você tem todo o movimento. Você tem que ter um braço, tem músculo, você tem toda uma parte atlética, por assim dizer, para que você consiga ser um bom lutador de espada para começar a matar os outros, porque esse é o seu propósito na encarnação. Então a pessoa abandona todo o resto e fica só naquilo. Isso é chamado de monoideísmo, mono de ideísmo de ideia. A pessoa só tem aquela ideia, só faz isso na vida. O que acontece com o perispírito dessa pessoa? Os órgãos do perispírito que não precisam participar daquilo, então se você vai ser um lutador de espada, por exemplo, você precisa de músculo, você precisa de movimento braçal e tal. Você não precisa, por exemplo, de rim. Para ele não faz diferença nenhuma, o rim está funcionando bem ou não. Não precisa de estômago, não precisa de pulmão, não faz diferença. A pessoa quer matar, ela quer aprender a lutar espada para matar todo mundo. Está na monoideia. Então o que acontece com os órgãos do perispírito? Começa a atrofiar. Porque não usam, estão caindo em desuso, não são utilizados. Uma maneira fácil da gente entender isso, quem já quebrou um braço, uma perna, por exemplo, você quebrou o braço, você fica lá na tipóia 30 dias. Quando o cara tira a tipóia, você continua assim, andando na rua assim. Por quê? Porque atrofiou aquilo ali. Vai levar uns dias até você, né, conseguir soltar o braço e voltar a fazer os movimentos normais. Algo parecido ocorre no perispírito. Então, os órgãos do perispírito que não são utilizados atrofiam. E o perispírito fica tudo danificado. Fica atrofiado. A esse perispírito todo atrofiado a gente chama de ovoide.
é um corpo ovoide. Então o que acontece? Para esses espíritos conseguirem refazer o seu perispírito para uma próxima encarnação, dá um trabalho miserável. Então eles não conseguem ter uma próxima encarnação regular como qualquer outro espírito que vai encarnar. Eles precisam de começar uma encarnação, agora que vem o parênteses. Aonde começa a encarnação? Na concepção. Quando os protoplasmas, os gametas masculino e feminino, se unem, ali o espírito encarnante lança um laço fluídico e dali para frente ele começa a controlar aquele corpo material, que tem uma célula. Dali para frente ele começa a controlar, vai refazendo o seu corpo físico baseado em quê? No seu perispírito. O corpo físico é um espelho do perispírito. Esses espíritos, da monoideia, tem que fazer isso, lançar o seu laço fluídico para começar a aprender de novo, desatrofiar a ideia de controlar uma célula única que nasceu, de 2 gametas. Aí essa uma célula vira 2, vira 4, vira 8, 16, 32, aí vai. Vai chegar uma hora que ele conseguiu ganhar novamente o controle desse, não vou dizer nem corpo físico, mas desse conjunto de células. Isso já é o suficiente para que ele tenha aprendido novamente a controlar a matéria e numa próxima encarnação, então ele vai conseguir gerar um corpo físico direito, normal. Então ele só precisa de um pouco de vida ali. Ele só precisa de um pouco de vida, não precisa uma encarnação de 30 anos, 20, 40, até porque ele não vai conseguir. Mas isso é uma das razões pela qual as crianças morrem, muitas delas, dentro do útero. Porque só precisam refazer, recompor o perispírito. É um preço muito alto que se paga pela monoideia, Bom, outra ideia pode ser o aborto espontâneo, que está ligado com o que a gente está falando. Mas o aborto espontâneo não é só por causa do refazimento do perispírito. O aborto espontâneo pode ser algo assim: o espírito está lá, lançou seu laço fluídico, a gestação começa, tarará, tudo direitinho, o embrião. Aí o espírito desiste. Você fala assim: acabou, não quero mais, vou desistir. Por que ele desiste? Existem várias coisas aí, O aborto é um negócio muito, esse aborto espontâneo é um negócio muito complicado. Olha aqui, a gente está colocando os natimortos também, porque esse aborto, como ele é dentro do útero, o feto pode chegar a ser tirado, porque isso pode ser no finalzinho da gestação, quando nasce morto. Ou pode ser no meio, no início, Por isso que a gente usa os 2 termos. Mas primeiro, você tem o que o Emmanuel chama de as imperfeições da matéria. A imperfeição não é exatamente da matéria, porque o átomo de carbono acabou. Não é que um átomo de carbono é mais perfeito que o outro, um átomo de hidrogênio é mais perfeito que o outro. Não existe isso. A imperfeição da matéria, como o Emmanuel coloca, é a capacidade que alguém, um espírito, tem de controlar essa matéria, com mais facilidade, com mais dificuldade. Quando a dificuldade é maior, pode ser que a coisa não dê certo. Então pode ser que o espírito, por exemplo, tenha dificuldade ainda de controlar a matéria. E a matéria, ou seja, o embrião, o feto, seja lá o estágio que está, não vai para frente. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade a gente está falando agora é a desistência. Por que o espírito desiste? Aqui eu coloquei um exemplo. Então, olha só, o espírito está com quem vai ser, 3 espíritos lá em cima. Um que vai ser o pai, um que vai ser a mãe e um que vai ser a criança. Combinaram, sentaram na mesa, bateram um papo, maravilha. Vai você, depois vem eu. Aí vem o pai, vem a mãe, se conhecem. Aí está na hora do espírito vir, como combinado. Está lá, o espírito lança seu laço fluídico, começa a gestação ali. Só que, nesse intervalo, por exemplo, entre o nascimento da mãe e o dia que ela engravidou, não aconteceu exatamente como os 3 esperavam. A mãe se tornou alcoólatra, a mãe se tornou drogada. O que acontece quando esse espírito tem agora que encarnar sob essas condições? Ele vai falar: puxa, eu vou nascer com um corpo aqui
todo danado, porque minha mãe usa drogas. Minha futura mãe, aquela que vai ser minha mãe, está no álcool o tempo inteiro. Não vai dar certo, porque eu não vou conseguir fazer na minha encarnação o meu propósito. Eu vou nascer com o corpo todo danificado, todo ruim, não serve para mim, não é isso o propósito. E aí ele desiste. Ele fala, não, eu vou esperar uma próxima oportunidade encarnatória. Então, o que acontece aqui, né, no aborto espontâneo, nesse caso, uma das possibilidades, é a desistência do espírito. Ele fala, não quero mais. Ele se aborta, vou dizer assim. Outra ideia. A mãe, no momento, durante a gestação, né, a mãe está dividindo a matéria, que é o corpo, né, o embrião, o feto, etc., com o perispírito do espírito encarnante. Então, estão dividindo aquilo ali. O que acontece quando a mãe começa a ter pensamentos negativos? Pensamento negativo, antes da gente continuar, pode ser um monte de coisa, mas pode ser muito específico em relação a isso aqui. Pode ser uma gravidez não desejada. Pode ser uma gravidez que é desejada, mas assim que se descobriu que estava grávida, o pai ou foi embora, ou por qualquer razão, não faz mais parte da família. Isso gera sentimentos e pensamentos negativos na mãe. Pensamentos negativos vão gerar energia negativa dentro do corpo da mãe, mas dentro do corpo da mãe está também o corpo do filho. E o que acontece? Isso daí contamina o leite materno. Então o espírito já está encarnado, mas está dentro do útero. Já está lá com o seu laço fluídico lançado. Ele está vendo o que está acontecendo, porque ele é espírito. Ele está vendo o que está acontecendo. O leite está sendo contaminado. O que acontece se eu nascer fisicamente e me derem desse leite? Não vai dar certo. Não é essa encarnação que eu preciso. Não foi essa encarnação que eu combinei com eles. Eles, os pais. E aí ele desiste. Ele fala, não, vou esperar outra oportunidade. Ele desiste. Idem do pensamento em relação ao ambiente onde a família está, né? Que vai causa também, desestabiliza organicamente o organismo. Não é só o leite que ainda vai, porque o leite, né, o espírito só vai ter contato com ele depois que nascer, depois do nascimento. Mas e todo o resto, todo o sangue, que é, né, placenta, tudo isso está lá dentro. Então, essa contaminação por pensamentos negativos compromete toda a estabilidade orgânica do sistema inteiro. O sistema, o que é? É o corpo do bebê, com o útero, com placenta, com o corpo da mãe, é tudo isso. Ele pode desestabilizar o sistema inteiro. E principalmente se isso está acontecendo num ambiente familiar desfavorável, cheio de brigas, cheio de complicações. Tudo isso, para começar, um ambiente complicado de brigas e tal, para um de nós que não está grávido ou grávida, né, já não é bom. Você já se sente, puxa, eu quero sair daqui, nossa senhora. Imagina com o espírito lá, encarnado, já está encarnado, olhando aquilo ali e fala, o que vai ser quando eu nascer? Então ele desiste. Tá? É uma das possibilidades. Bom, então a gente falou aqui de algumas coisas só do lado de cá, do lado de lá a gente não vai falar hoje, mas tem dois itens aqui interessantes. Um é a bala perdida, que é um dos maiores motivos de revolta. Meu filho estava passando na rua, minha filha estava passando na rua, viu uma bala perdida e matou. E aí? Espiritismo explica? Espiritismo dá luz para que a gente explique. Ele não explica branco e preto, porque cada caso é um caso, mas olha só. Se você vive ou mora num lugar onde tem bala perdida toda hora, digamos, um lugar muito violento numa cidade, e ali tem bala perdida todo dia. Então você, quando sai de casa, você tem que meio que, né, ficar esperto ali para não levar a bala perdida. Se você leva uma bala perdida num dia e desencarna, quase que não é tão surpreso assim, porque, puxa,
Isso podia acontecer, você mora num lugar que tem bala perdida todo dia. Mas olha só, tem uma camada por baixo disso que é o seguinte: por que você está morando naquele lugar? Por que você não foi morar no palácio? Porque a sua condição encarnatória, os seus erros do passado, te levaram a ter uma encarnação daquele tipo. Aquele ambiente é o que vai favorecer você a se ressarcir dos erros do passado. Tem risco de levar a bala perdida? Tem, mas o Espírito escolhe a prova. Mas eu acho que eu vou e eu vou ter fé que eu não vou levar a bala perdida. Mas pode levar? Pode. Então, olha só, aquele espírito não está ali assim porque sortearam, olha, um tem que ficar em lugar ruim para morar. Foi sorteado você desce e vai lá. Não é isso. Então, a história da bala perdida, a gente chama de acidente, mas o Espiritismo não é uma camada a mais de entendimento em cima disso. Poderia não ter acontecido a bala perdida, mas a possibilidade é muito grande, porque o espírito tem que estar inserido naquele contexto para continuar a sua caminhada. Por quê? Porque lá no passado fez um monte de bobagem. E vai ter que ressarcir. Uma das formas de ressarcir é morar ali. Né? E outra história aqui que eu chamo de morte virtual. O que é morte virtual? Olha só. Quando os pais perdem um filho, por exemplo, né? Então você perdeu o filho, vai ter um evento físico, que é velório, enterro, cremação, seja lá o que for, né? Vai ter esse evento e aquilo ali, definitivamente para os pais, não estou dizendo que é bom, pelo amor de Deus, definitivamente para os pais coloca um ponto final na coisa. Coloca um ponto final na vida daquele filho, daquela filha. Ali não tem mais o que discutir. É horrível, vai chorar, vai sofrer, mas ali não tem mais discussão. Não dá para esperar que o filho 3 dias depois apareça aqui na porta, ou 2 meses depois apareça, não vai acontecer isso. Aquilo coloca um ponto final. Então existe ali, apesar de todo o sofrimento, uma mínima possibilidade de conforto. Agora está descansando e tal, né? Assim que a gente normalmente fala, né? Mas e se o seu filho é sequestrado? E você não tem a mínima ideia de onde ele está, o que ele está fazendo, o que estão fazendo com ele. Isso é morte virtual, do ponto de vista dos pais. Porque o seu sofrimento é infinitamente maior do que se o filho tivesse morrido e tivesse sido colocado o ponto final da maneira que eu expliquei. É muito pior, porque só o fato de ter esperança coloca uma camada completamente diferente de possibilidade de análise. Então, seu filho é sequestrado, você não tem notícia. Olha o pandemônio que é. Mas para os pais, apesar de toda a esperança, não existe a presença física. Então, existe a ideia dessa morte por separação, só que é virtual, porque você não sabe se aconteceu isso. Tem outro tipo de morte virtual. Um dia seu filho e sua filha chega para vocês assim: não quero mais ficar com você, não quero mais falar com ninguém, odeio vocês, vai embora, nunca mais fala. Não dá notícia, você não sabe nem onde que ele está. Se está na cidade, se mudou de país, não tem a mínima ideia. Morreu. Para todos os efeitos, só que não morreu, é uma morte virtual. E a possibilidade de voltar a ter contato, no mesmo caso do sequestro, existe. E é extremamente agoniante. Porque não tem o ponto final. Então nós nos confortamos mais quando tem ponto final. Por incrível que pareça. Por que isso? É estranho, né? Nós nos confortamos mais quando tem um ponto final. Por que isso? Jesus já falava, porque a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Porque se tivesse fé, a gente não sofreria tanto por 2 razões. Primeiro, eu posso reencontrar meu filho e minha filha. Ou, mesmo que eu não reencontre, né, eu sei que está sendo feita justiça.
porque ele precisava passar por isso, por erros do passado e tal. Mas a gente não tem essa visibilidade ainda. Então a gente sofre muito. Então a história como a gente deu 2 exemplos aqui, sequestro, abandono, isso gera muito sofrimento. Porque nós encaramos como essa morte prematura. Como meu filho foi embora? Saiu de casa com 20, 30 anos, não fala mais com ninguém, não sei onde é que ele está. Como que foram sequestrar meu filho e minha filha? Por que não sequestraram o outro? Né? Dá esse tom de revolta. Então, 3 coisas aqui para a gente fechar. Primeiro, conhecimento. Isso que a gente faz aqui, no Centro Espírita. Vem aprender, entender, estudar essas questões assim, mais complicadas. Em outros sistemas de crença, os estudos, às vezes, são meio que, digamos assim, superficiais. Existem certas coisas que Jesus fala que você não consegue nem chegar perto de uma explicação de outros sistemas de crença. Então, são passagens do Evangelho que ficam jogadas de lado aí. Nós não. Nós espíritas, nós vamos atrás de tudo. A gente lê de tudo, a gente lê contra e a favor do espiritismo, a gente é ensinado a isso. Segundo, não é porque eu tenho vontade de que o filho não morra, a filha não morra, que Deus vai me obedecer. Eu não tenho nem como decidir isso. Eu não tenho nem como decidir o merecimento dos outros. Não dá para decidir. Então a gente fica aí blasfemando, falando que Deus é injusto e tal, não sei o que lá, como se ele tivesse que obedecer à minha vontade. Mas olha só, as leis de Deus não obedecem à nossa vontade. E se a nossa vontade não obedece às leis de Deus, dá conflito, sofrimento. Mas é opcional. É uma opção que a gente tem, obedecer ou não. Então, enquanto a gente não obedece, a gente vai passando por tudo isso, e todos esses sofrimentos, todas essas questões que a gente está falando aqui. E finalmente, essas revoltas, do ponto de vista espiritual, elas não fazem sentido. Isso aqui é uma frase de Emmanuel. Revolta é sinônimo de incompreensão. Se eu estou revoltado com alguma coisa, é porque eu não entendi essa coisa. Isso acontece às vezes, e muitas vezes, na nossa vida encarnada. Por exemplo, digamos que, não sei, o computador seu não está funcionando. Aí você chama um técnico de computador. Aí ele fala e vai assim, tá bom, eu vou pegar a chave de fenda que eu vou abrir o computador para olhar. Aí você fala assim, não é assim que faz, não pode abrir não. Então você está se revoltando contra o fato do cara ir lá querer abrir o seu computador para consertar. Por quê? Porque você não compreende aquilo. Então, revolta invariavelmente é sinônimo de incompreensão. Se eu estou revoltado com a morte, com a perda de entes queridos, com a minha vida assim, assado, não adianta revoltar. Tem alguma coisa que eu não estou compreendendo. Então, para, e a pergunta deixa de ser, por que isso? Para ser, peraí, o que eu não estou entendendo? E aí tem que procurar a resposta. Aqui é um lugar que tem resposta. Começando com o Livro dos Espíritos. A literatura espírita, a riqueza da literatura espírita inteira está na sua filosofia. O que é filosofia? É perguntas e respostas até você entender tudo. Então é isso que o Espiritismo vem nos trazer, essa luz, que dá, que realmente nos ilumina, daí o fato da gente chamar de luz, em relação a várias questões. Uma delas é essa daqui, mortes prematuras. Então a gente falou um monte de possibilidade, um monte de coisa aqui, tem muita coisa que a gente poderia ir mais à frente, mas não adianta a gente ficar indo muito à frente, porque a gente primeiro tem que levantar o nosso próprio questionamento, cada um de nós. A gente olha isso aqui e fala, puxa, peraí, deixa eu ver um pouquinho mais aqui, deixa eu ler um pouquinho mais ali. Essa é a proposta, então, do trabalho de hoje, a gente se interessar em saber, se interessar mais, ir a fundo para saber por que a gente está revoltado. Que mortes prematuras não são, não estou dizendo que é fácil, para ninguém, mas elas não deveriam causar revolta na gente. Se causam, a gente ainda está lá embaixo, vai causando menos, até uma hora que a gente está pronto para pular para outro mundo mais avançado. Tá bom? Obrigado então, boa noite a todos.